Eu peço atenção de todos para a palavra de Deus. Então, aqui nesta tarde nós estamos para aprender de Jesus, porque Ele é manso e humilde de coração. E as nossas criancinhas, nós vamos contar com elas mais tarde. Vão ser as dirigentes de círculo de oração, as maestrinas, né? Os meninos vão ser diáconos, auxiliares, pregadores da palavra de Deus, pastores, né? É uma outra geração. E nesta tarde nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nosso Deus Todo-Poderoso. Quando eu vinha chegando aqui, escutei um hino que falava de obediência. E a palavra que nós vamos hoje falar sobre a cura de um cego, o qual fala de obediência. E a palavra de Deus diz que Deus requer mais de nós a obediência do que o sacrifício. Porque muitas das vezes nós fazemos sacrifícios que não vale a pena. Mas a obediência vem de Deus. Jesus nos demonstrou e nos deixou um legado de muita obediência. Na palavra de Deus, em momento nenhum, nós lemos que Jesus desobedeceu ao Pai, nem um momento. Todo tempo Jesus foi uma criança obediente. E por Jesus ser obediente, crianças, por Jesus ser obediente, Jesus foi abençoado. Tá? E a criança que for obediente, ela é abençoada, tá? Nós vamos abrir a nossa Bíblia aqui no livro de João. João, capítulo 9, versículo 1 em diante. E nos diz assim: a cura de um cego de nascença. Criança, vocês já escutaram a história desse cego de nascença? Já? Não, Pietro? Já? Já, Iane? A professora já falou lá na classe? Foi? Na igreja? Foi? Que bom. Então nós vamos falar hoje sobre a cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus, para que o poder de Deus fosse manifesto na vida daquele homem através de Jesus. E aquele poder que Jesus derramou sobre a vida daquele cego, muitos ficaram admirados. E vejam o que aconteceu. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Nós estamos aqui na presença do Senhor enquanto é dia, porque chega a noite e nós às vezes não podemos trabalhar. Às vezes sim, às vezes não. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, Jesus cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo. Vocês estão escutando, criança? Eu vou ler e depois eu vou perguntar, tá bom? Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, untou, amassou, tá bom? E colocou nos olhos daquele cego. Ele era cego de quê, criança? Nascença. Ele já nasceu cego. E eles admiravam, perguntaram para Jesus por que ele tinha nascido cego. Se era ele que tinha pecado, eram seus pais. E Jesus respondeu o quê? Que não tinha sido nem ele e nem os seus pais, mas para que a obra de Deus fosse manifesto na vida dele e que todo mundo visse o poder de Deus. E ali disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, ele lavou e voltou. Ele voltou cego ou vendo? Vendo. Criança, olha quanto poder de Deus.
tá bom? Nós estamos aqui nesta tarde adorando esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus, que fez aquele lodo e que passou nos olhos daquele cego de nascença. E ele logo voltou vendo. Então os vizinhos, aqueles que dantes tinham visto que ele era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Aquele cego, ele sempre ficava sentado e ele tinha o costume de mendigar. E uns diziam: é este. E outros diziam: não. E outros diziam: mas é idêntico a ele, parece muito com ele. E ele mesmo disse: sou eu. Dizia-lhe, pois, como se abriram os olhos? Eles procuraram: como que tu viu? Tu eras cego de nascença e como tu enxergou? E ele respondeu e disse-lhe: o homem chamado Jesus. Quem curou aquele cego de nascença foi Jesus, criança. E o nosso Jesus, ele era e continua sendo poderoso. E tem o poder de nos curar. Porque eu tenho certeza aqui que já teve criança, adultos que já foi curado por Jesus. Inclusive eu já fui curada várias vezes. Estou aqui pela misericórdia de Deus. Nós não merecemos, mas nós carecemos desta grande misericórdia. E disse-lhe, e o cego contou como foi: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então, e fui, lavei-me e vi. Disseram, pois, onde está ele? Respondeu o cego: não sei. Porque Jesus, logo que fez aquele milagre, ele saiu. Levaram, pois, aos fariseus, e que dantes era cego. E eles levaram aquele cego aos fariseus para demonstrar o poder de Deus, para demonstrar que Jesus tinha curado, tinha tirado aquela cegueira daquele cego. E naquele dia era um dia de sábado. E não tinha por costume Jesus fazer milagres e ninguém trabalhar dia de sábado. E eles ali admiraram. Tornaram, pois, então os fariseus e perguntarem como vira. E ele lhes pôs, logo pôs os olhos, lavei-me e vi. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Viu? Jesus foi julgado. Nós somos julgados. Não só somos julgados, como nós julgamos também. E os fariseus, como sempre, os fariseus, eles eram muito terríveis. E eles julgaram, dizendo que Jesus não era filho de Deus, porque ele tinha trabalhado no sábado e não era lícito trabalhar no sábado. Nós temos na Bíblia aquela passagem que diz que quando eles ficaram, Jesus pregando nas sinagogas, e eles disseram que sábado, Jesus fazendo milagres, e eles disseram que não era lícito que Jesus fizesse no sábado. E Jesus disse: hipócritas, se algum animal de vocês caírem dentro do poço, vocês vão deixar morrer? Não vão tirar? Né? Jesus não guardou o sábado. Jesus era Jesus de todos os dias, dia de sábados, dia de domingo. Então nós aqui vimos uma história muito importante daquele cego. E ele nasceu cego para a honra e para a glória de Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado, porque Deus manifestava sempre na vida daquelas pessoas que se encontravam enfermos, daqueles que morriam. Nós temos a passagem de Lázaro. Lázaro era muito querido de Jesus, Maria e Marta, mas Jesus permitiu que Lázaro fosse morto, permitiu que Lázaro ficasse 4 dias já sepultado, para que o poder de Deus fosse manifesto na vida de Lázaro, que todo mundo visse o poder de Deus e que Jesus fosse glorificado. E ali eles creram poderosamente que Jesus era o Filho de Deus. E diz a palavra de Deus que ele veio aqui para fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a nossa vontade não é a de Deus, mas a vontade de Deus é dele.
porque nunca Deus permite que nós façamos da nossa forma. Quando nós façamos alguma coisa do nosso jeito, é a vontade da carne e não a vontade de Deus. E nesta tarde, nós estamos aqui para agradecer pelos momentos, pelas horas que nós estamos aqui. Quantos não estão hospitalizados, né? Sofrendo, outros entubados. Mas nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Deus Todo-Poderoso, trazendo esta palavra, palavra de amor, palavra de ânimo, palavra de salvação, palavra de poder. E os nossos pequeninos venham cada dia servir a nosso Deus e aprender a sua palavra, que diz a palavra de Deus que mesmo ele vindo se desviar, ele não esquecerá dos princípios. E também diz em outra parte que ele nunca se afastará dos caminhos do Senhor. Ele sempre vai lembrar dos princípios, dos ensinos da palavra do Senhor. E voltando à cura do cego. O cego queria muito ver. E ali ele suplicava para Jesus. Jesus perguntando para ele. Ele disse que tu queres que eu faça? Eu quero ver. E ali aquele cego, ele foi obediente, né? Houve uma grande obediência juntamente com a fé. Aquele cego teve fé. Ele colocou a fé dele intacta com Deus. E ali ele obedeceu. Ele poderia ter desistido. Que uma terra cuspida, amassada, feito lodo, o que ela vai fazer? Nada. Mas ele teve fé, ele acreditou, ele creu. E ali Deus manifestou a sua graça, o seu poder na vida daquele cego. E ficou demonstrado para nós o poder de Jesus na vida daquele cego. E que ele tem o poder de fazer na vida de todos nós, de tirar tanto a cegueira material como a cegueira espiritual. E todos nós que estamos aqui já somos curados da cegueira, né? Agradecemos a Deus por Ele ter desvendado os nossos olhos e nós termos visto a salvação que é em Cristo Jesus. O poder foi dado somente a Jesus. O Pai só deu poder nos céus e na terra somente para Jesus. Só Ele tem o poder de salvar, de curar, de restaurar, de guardar, de fazer milagres em nossa vida. Não foi dado poder nas mãos de ninguém. Nós podemos até acreditar em outros seres, mas somente Jesus tem o poder. Porque foi só Ele que morreu na cruz do Calvário. Outro nome não foi dado que tivesse recebido poder para salvar. No outro morreu na cruz do Calvário. Somente Jesus morreu por nós para nos levar para o céu de glória. Todo aquele que obedecer e fazer a vontade do Pai que está no céu. Crianças, muito obrigado. Que Deus abençoe e abençoe poderosamente cada um que faz parte dessa entidade aqui, desse trabalho maravilhoso. É um trabalho excelente. Agradeço, irmão Pedro Enéas, pelo convite. E que Deus nos abençoe cada dia, que venha multiplicar a nossa vida espiritual em Cristo. Amém? Amém.